Olá, olá! Estamos de volta com Coopcast. Um podcast, geralmente, ele é considerado atemporal, né? Que nós não temos uma data, um momento em que ele é gravado. Às vezes também o próprio lugar. Quero dizer que nós estamos no dia 29 de fevereiro de um ano bissexto, de 2024, né, onde eu mando um abraço para o meu querido Fernando Goethems, o meu genro querido, e que também nesse dia eu estou uniformizado com a camisa do glorioso Esporte Clube São Luís de Ijuí, que é o lugar de onde nós estamos gravando, em razão de que no dia de ontem, no dia 28, venceu o poderoso Grêmio de Porto Alegre por 2-0, e aí nós nos sagramos campeões da Recopa Gaúcha. Então é um dia comemorativo. E neste dia comemorativo nós temos a alegria de receber no Copcast um amigo que é do sul do estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente da região carbonífera, da de Ulha Negra, Emerson Capelesso. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Obrigado ao seu, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, com os ouvintes do Copcast, né? Que é um programa, né? Uma podcast muito interessante que vem debatendo, né, esse tema do cooperativismo. Né? A gente fica feliz de estar podendo conversar, compartilhar, né? E a gente também está sempre escutando as experiências do cooperativismo aqui no Brasil, na Argentina, Paraguai, né, que está sempre divulgando. Acho que é um espaço muito importante. Fico feliz por estar aqui conversando contigo e com todos os ouvintes aí do Copcast. Emerson, para nós iniciarmos essa nossa conversa, já agradecendo, obviamente, você tirar o seu tempo e poder disponibilizar essa conversa conosco, para que nós possamos conhecer melhor. Quer dizer, quem é Emerson? Sabemos que você é assentado de um dos assentamentos de reforma agrária do município de Ulha Negra. Gostaríamos de saber um pouco assim a sua trajetória, de onde você veio e qual é a sua função junto à cooperativa, a Coptil, que está aí hoje já com 3 décadas de funcionamento, que vem contribuindo em muito para o desenvolvimento daquela região e do cooperativismo do Brasil. Emerson, por favor. Eu acho que colocar um pouquinho da história, né? Eu sou filho de pequeno agricultor, né? Da região norte do Rio Grande do Sul, venho da região Alto Uruguai, aí da região de Erechim, Itatiba do Sul, né? Meu pai era pequeno agricultor, uma pequena propriedade, né? E eu acabei estudando, fiz o curso técnico em agropecuária e lá final da década de 90, né, era uma expectativa grande, né, a gente conseguir fazer alguma formação na área. Trabalhei muitos anos na assistência técnica, né, eu fiz estágio no CETAV em Passo Fundo, trabalhei na região norte, e aí tive uma passagem de experiência, de conhecimento de experiências em outras regiões do Brasil, e desde 2001, 2002, estou aqui na região de Bagé, fiquei muito tempo no trabalho com assistência técnica, né, e depois também fiz um curso superior em gestão de cooperativas, casei aqui, me assentei aqui na região, né, assentado de reforma agrária, e faz 13, 14 anos que estou mais diretamente envolvido, um período no campo da assistência técnica e apoio na área de gestão, e agora, no último tempo, também ajudando com a tarefa, né, com a função de coordenador geral, né, de presidente da cooperativa. Né? Então, é um processo, vamos dizer assim, de acúmulo de experiências, né, que a gente vem e chega até esse momento, né? Daí a importância, né, desses cursos de graduação e pós-graduação em gestão de cooperativas para que nossas cooperativas Brasil afora e na América Latina, enfim, tenhamos pessoas e tenhamos gestão de qualidade, né, em que possamos desenvolver
o cooperativismo. Portanto, tá aí, estamos hoje conversando com alguém que tem, eu diria assim, o cooperativismo na veia, né? Uhum. Então, no dia a dia. Isso acho que é super interessante e muito importante para todo esse processo. Nós sabemos que você tem uma relação com uma cooperativa em específico, que é a Cooptil. O que tu nos conta disso? Eu sei, por exemplo, tive essa satisfação de desde 2015 frequentar aquela região. A sede da cooperativa está no interior do município, né? Tem um supermercado na cidade também e tal. Enfim, de onde veio a Cooptil? A Cuptil, Alceu, ela começa, antes de chegar, ela foi criada, foi construída a ideia dela ainda no acampamento, né? Antes de ser assentamento, né? Então, a cooperativa começou a ser gestada por um grupo de jovens, né, que estavam no acampamento, a maioria, praticamente todos filhos de pequenos agricultores da região norte do Rio Grande do Sul, que não tinham possibilidade de comprar terra e que foram acampar e que acreditavam que o cooperativismo era a reforma agrária era importante do ponto de vista da democratização da terra, mas também a questão do cooperativismo como uma forma, a cooperação como uma forma fundamental para construir os processos de desenvolvimento. Então, ela começa a ser gestada no acampamento, e quando é assentado, o pessoal aqui foi, vamos dizer assim, o assentamento, né, ela foi em junho de 1989, né, e dia 5 de novembro de 89 já estava criada a Cooptil. Então, com poucos meses de assentamento, já tinha pessoa jurídica constituída, né, para fazer esse trabalho de processo produtivo, de produção, comercialização e assim por diante. Então, vamos dizer assim, ela nasce na veia, isso, do cooperativismo, né, com um grupo, maioria jovens, né, 18, 20, 22, 23, 24 anos, né. Hoje, essa geração, a gente tem construído muito esse debate da transição geracional, né, mas ela surge e a cooperativa vem, vamos dizer assim, ela se criou com uma CPA, né, trazendo um pouco da experiência das cooperativas cubanas, né, do trabalho coletivo, da comercialização, assim por diante. Ficou alguns anos como CPA e depois ela optou por abrir a questão das atividades, cada família foi para suas unidades de produção, né, e a cooperativa ficou um pouco mais focada na organização, na comercialização, né, e as atividades elas passaram a ser feitas de forma individual, compreendendo a realidade, né, e os desafios que a gente tem do processo de cooperação, né, que a cooperação mais complexa ela é bastante desafiadora. Então, a cooperação mais do ponto de vista da comercialização dos insumos, da compra de insumos, da comercialização dos produtos coletivamente, esses processos de cooperação são muito mais práticos do que uma cooperação altamente complexa, que foi o início da cooperativa, que também serviu como base e experiências também para poder pensar um pouco a cooperativa e a cooperação e as ações próprias da cooperativa, né? Então, geralmente, desculpa, quando tem um processo de reforma agrária, de assentamento de reforma agrária, os primeiros anos são sempre muito desafiadores, em razão de que não está ainda a infraestrutura do assentamento, os processos produtivos, e geralmente os assentados vêm de regiões em que as próprias condições naturais são diferentes, você tem que se adaptar do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista produtivo, né? E além, obviamente, de muitas vezes ter alguns desafios políticos, né? Do ponto de vista da sua inserção e do reconhecimento do entorno de onde esse assentamento está localizado. E você nos diz que a cooperativa nasceu praticamente junto com o processo de construção, de constituição do assentamento, né? Isso deve ter sido um desafio também bastante grande por parte da cooperativa em si, né? Da constituição da cooperativa. Até porque você falou sobre a questão da CPA. Isso, né? vamos dizer assim, a vinda para cá, se a gente for olhar assim, o assentamento ele foi construído, se nós formos olhar há 35 anos atrás, quando foi constituído, era no meio do nada, né? Uma fazenda no meio do nada, né, que tinha sido desapropriada, junto com outras 2 ou 3
fazendas aqui na região do estado. A estrada, o ponto de acesso a uma estrada que talvez em quando tinha condições de andar, que às vezes em quando vinha algum material, eram a 13 quilômetros de distância, né? 14 quilômetros de distância. Então, qualquer atividade produtiva, né? Você, para vender um saco de milho, quando chovia, as estradas só davam acesso de trator e olha lá. Né? Então, assim, as condições dos primeiros 10 anos de assentamento foram muito difíceis. Até 97, 98, que se conseguiu fazer uma linha geral de acesso até a sede do assentamento, foi muito desafiador. Então, na verdade, os primeiros 10 anos, praticamente sem acesso, o pessoal para ir para o hospital não tinha estrada, o pessoal às vezes tinha que sair muito tempo antes, né? As mulheres iam ficar no hospital, né? A produção aqui, quando chovia, não tinha como tirar a produção, então o pessoal perdia, né, a produção. Você teve aqui na região, conhece os solos, nossos solos são os solos argilosos, né? Então, ele, quando chove, ele vira um lodo pesado, né? Quando está secando, ele gruda nos pneus, gruda na coisa, você não consegue nem andar nesse lodo, né? Então, assim, é uma característica bem diferente, né, de outras regiões do estado que tem. Então, vamos dizer assim, ó, a reforma agrária aqui foi muito desafiadora. As pessoas permaneceram por persistência, por convicção e por acreditar que deveriam ajudar no processo de desenvolvimento da região sul do Rio Grande do Sul, né, e que a distribuição de terra era importante para a gente reorganizar a paisagem na metade sul, né, do ponto de vista do desenvolvimento. Né. Hoje, vamos dizer assim, a partir desse processo de luta, essa região são 1.800 famílias assentadas, né, de reforma agrária. Né. Nós temos hoje, vamos dizer assim, 3 municípios que se emanciparam, e é fruto dessa ocupação populacional e que deu condições de desenvolver os municípios, né, tanto Ilha Negra, Candiota e Aceguá foram emancipados a partir do processo de reforma agrária, que também ajudou para a questão do coeficiente populacional, e também para dinamizar o comércio, porque a economia é importante para desenvolver as cidades, né? Então, vamos dizer assim, a produção de leite, a produção de grãos, ela desenvolve. Então, acabou ajudando a alavancar a economia local, né, e criar esses próprios municípios, que também deu condições mais de infraestrutura para as famílias. E a cooperativa, ela faz parte um pouco desse processo de conjunto, dentro dos desafios que tem do ponto de vista da comunidade, ela ajudar nas suas diversos momentos ao longo da história de fazer com que essas conquistas sociais elas possam ter avanços, né, além do ponto de vista produtivo, da produção, da comercialização, essas questões básicas de acesso à estrada, de acesso à água, de acesso à energia elétrica, essas coisas que também são fundamentais nessas regiões reformadas, principalmente em regiões distantes, isoladas do ponto de vista de uma infraestrutura que, vamos dizer, básica, né? Vamos dizer assim, estrada, essas questões são fundamentais. É, né? Diferente do que fosse fazer um assentamento no estado da Grande Porto Alegre, independente de fazer um assentamento na região norte do estado, em que você tem toda uma infraestrutura já organizada. Então, aqui o pessoal passou por muita dificuldade, a cooperativa fez parte dessa história, as famílias passaram por muitas dificuldades, persistiram, trabalharam muito e estruturaram. Né? Hoje, a produção nos assentamentos é responsável por boa parte das arrecadações dos municípios, contribui significativamente, né, para a arrecadação, para o retorno, e para aquecer o comércio, aquecer toda a economia dos municípios aqui da região. Então, a cooperativa, com certeza, essa ação, esse é um instrumento, ela é mais um instrumento que ajuda nessa caminhada, a partir da cooperação, a partir da solidariedade, a partir, né, da intercooperação, das parcerias que a cooperativa também foi aprendendo a fazer com outras cooperativas, com outras organizações aqui da região e de fora da região. Eu quero dar um testemunho. Eu já circulei várias vezes por essa região e estive lá agora, algumas semanas atrás. É assim, surpreendente a paisagem que você encontra numa região que antes era apenas pastoril, né? Em que hoje todas as áreas estão cultivadas,
de pequena propriedade, de agricultura familiar, com uma intensidade muito grande de produção e uma variação de produtos, hoje com a presença forte da soja, obviamente, o milho, a produção leiteira, dizer, a gente sente uma vida, digamos assim, produtiva nesta região. E aproveito também aqui dizer que nós estamos no estúdio do Estúdio Onda, com o apoio, inclusive, de um café, de toda a estrutura. Muito obrigado, Vitor, pelo trabalho que vocês realizam no Estúdio Onda, por essa grande parceria. Mas vamos seguindo, Emerson. Como é que como é que estão as atividades da cooperativa atualmente? Quer dizer, quantos associados vocês têm? Quais são os volumes de comercialização? Você falava sobre a intercooperação, sobre as parcerias, né? A gente sabe que do ponto de vista da assistência técnica, da geração de tecnologia, não assistência técnica especificamente, mas da geração de tecnologia, aquela região ela vive entre duas Embrapas, né? A Embrapa Pecuária Sul de Bagé e a Embrapa Clima Temperado de Pelotas, que com certeza tem apoiado bastante a produção local, quer dizer, elas têm essas duas Embrapas, são a Embrapa como o Brasil é uma geradora de tecnologia importantíssima, talvez uma das maiores empresas de pesquisa agropecuária do mundo, né? E que vocês têm a sorte de terem duas próximas de vocês. Eu acredito que deve ter uma relação bastante boa, como é o caso aqui no mais para o norte do estado do Rio Grande do Sul, que nós temos a Embrapa Trigo, que ela é fundamental para o desenvolvimento de tecnologias da produção de culturas de inverno, né? Nos conte um pouco da cooperativa e a relação. Obviamente, eu quero saber primeiro sobre as questões, como está a cooperativa hoje, né? Depois a gente conversa sobre a Embrapa, Emerson. Acho que sim, acho que todos os ouvintes, a cooperativa, vamos dizer assim, ela vem expandindo, né? A gente fez, vamos dizer assim, a partir de 2008, 2010, vamos dizer assim, ela deixou de ser uma cooperativa com um grupo pequeno de famílias e começou a atuar, ampliar a sua base social, do ponto de vista de atuar em algumas áreas específicas na região, né? Então, a gente se estruturou para a parte da produção de grãos, para a parte da produção de leite, né? São duas áreas hoje que representam uma grande importância aqui na região para as famílias, do ponto de vista de renda, né? Tanto soja, trigo, né? Alguma coisa de milho, mas o forte é soja e um pouco de trigo, né? E a produção leiteira são as principais atividades econômicas aqui. Aqui nós não temos integração, tem suíno, aves, outros negócios, né? Então, o leite, ele acaba cumprindo um papel daquela renda mais constante, mais presente, além da atividade de grãos, né, que é a renda anual. Então, vamos dizer assim, a cooperativa tem focado muito nessas ações, né, de estruturar, de apoiar as famílias, de organizar a produção, de qualificar a produção, né, que é bastante desafiadora, né? Nossa região, vamos dizer assim, em 2023, a gente viveu uma seca em todo o Rio Grande do Sul, né? Aqui a gente viveu uma seca muito severa, né? 2022 foi um pouco menos, mas a nossa região, historicamente, é uma região marcada pela seca, né? Quem acompanha os noticiários sempre vê o problema da água em Bagé, né? Então, a gente tem problemas de seca quase que todo ano, né? 30, 40 dias de sol para nós é quase normal, assim, sem nenhuma chuva, 45 dias, né? Então, é bastante desafiador essa região do ponto de vista da cooperativa, mas a gente entende que essa diversificação e essa integração das atividades, ela é importante para o desenvolvimento. E a gente tem focado bastante nisso. Nós temos também outro setor que a gente tem trabalhado com bastante força nos últimos anos, e foi uma preocupação histórica, que é a questão da parte de florestal, de mudas nativas, recuperação ambiental, preservação ambiental, plantio de árvores também para lenha, madeira, né? Porque essa região do Pampa, quando o pessoal chegou aqui, não tinha absolutamente nada. Árvores era só nas partes baixas, próximos aos rios, os córregos, e o alto era um descampado total, no máximo com um pouco de xirca, né, que é uma vassoura, né, um pouco mais grande, né, a alta ali é tipo um vassourão, né, uma vassoura que tem em outras regiões. Então, vamos dizer assim,
para fazer alteração. Então, a cooperativa sempre tem uma preocupação muito grande também com essa parte ambiental e sempre trabalhou vários projetos, várias ações do ponto de vista na questão florestal. Né? Mas o foco econômico mesmo de geração de renda para as famílias, maior até hoje é essa questão do leite e grãos. Né? Então, a gente foi estruturando, temos unidade de cereais, temos unidade de resfriamento de leite, temos logística própria para a questão de recolhimento do leite, né? As condições de estradas aqui são extremamente precárias, no geral, né? Com exceção de, principalmente Ilha Negra, Candiota, a gente tem umas estradas um pouco melhor, a Cegon um pouco melhor, né? Mas essa questão de infraestrutura é ainda um pouco carente na região do ponto de vista de acesso. Então, a gente optou por montar uma logística própria, toda essa questão, para a gente poder dar conta de uma certa eficiência, né? Tornar mais eficiente o custo de produção para chegar a um preço também mais atrativo ao produtor, devido à terceirização, né? Pouca gente quer fazer terceirização nessa região, e para fazer acaba cobrando um valor bastante elevado, o que muitas vezes inviabilizaria, né, vamos dizer, esse trabalho aí, principalmente na questão de coleta do leite, né, que a maioria são pequenos produtores de leite, né? Então, né, a gente vem com um trabalho de qualificação da produção de leite, de aumento do volume por família, mas, vamos dizer, devido à seca, um conjunto de fatores, a gente tem um certo limitante, né? Mas que essa produção é o que garante a vida das famílias, é a renda mensal das famílias, é a despesa da... Com certeza. O leite é o que garante o mês a mês. Então, né? vamos dizer assim, a cooperativa está estruturada nessas dois principais focos. Né? A gente tem supermercado, tem agropecuárias também, fornecimento de insumos, para atender essa demanda que está vinculada à produção de leite, produção de grão de nossos cooperados. Né? Nós estamos com mais de 450 cooperados atualmente, né? Diretamente na cooperativa, né? Mais de 300 produtores de leite também envolvidos, né? na atividade, num processo de cooperação, né? E de, vamos dizer assim, de crescimento constante. Né? É um processo que a cooperativa vem, vamos dizer assim, dando um passo por vez, de forma muito segura, né? Mas a gente não tem feito, e é uma concepção do conselho, de toda a direção, de todo o nosso quadro social, de que a cooperativa ela tem que ir crescendo a passos sólidos, né? Sem endividamento, sem fazer... Exato, sem correr riscos demasiadamente altos. De forma muito... Então, essa é uma preocupação constante que a gente tem no ponto de vista de ir fazendo com que a gente possa avançar e trazer resultados concretos, né, para as famílias aqui. No fundo, a cooperativa vai garantindo essa questão dos insumos, da assistência técnica, da parceria que se constrói para os associados. Assim como todas as grandes, ou a absoluta maioria das cooperativas agrícolas que nós temos dessa experiência brasileira. Né? Então, a Cooptil é mais uma delas, mas com essa característica muito particular que ela nasce a partir dos assentamentos de reforma agrária. E, obviamente, também não é a única cooperativa dessa natureza que tem, quer dizer, nós temos todo um histórico no Brasil, principalmente o sul do Brasil, de cooperativismo que nasce juntamente com os processos de assentamentos. Mas vamos lá, eu acho que você disse uma outra coisa importante aqui. Eu recebi há poucos dias a informação de que em áreas degradadas vocês já realizaram o plantio de mais de 1.200.000 mudas de árvores, né? Nos conte um pouco disso, quer dizer, 1.200.000 mudas de árvores para o meio ambiente. Acho que isso tem um significado muito especial e mais especial ainda pelo fato de vocês estarem numa região que tem usinas termoelétricas que usam como matéria-prima uma fonte de energia não renovável, que é o carvão. Quer dizer, então vocês estão, digamos, eu diria até mitigando uma questão ambiental que se faz presente nesta região.
Nos conte um pouco dessa experiência do plantio de árvores que a cooperativa também participa nesse Acho processo. que assim, acho que é importante, eu acho que essa temática ambiental é uma temática pontual, né, do momento, né, mas para nós ela é uma temática que já vem de muitos anos, né, essa preocupação, né. Essa região aqui, quando teve os assentamentos em 89, nós temos aqui na década de 70, foi o berço do trigo no Rio Grande do Sul, né, a FEPAGRO, que tem Ilha Negra, quando se desenvolveu as primeiras experiências de trigo, antes ainda da Embrapa, né, e se começou muitas experiências aqui na fronteira, né, e se expandiu o trigo de uma forma de manejo totalmente errada, né, e se criou muitas vossorocas aqui, nessas regiões de solo argiloso, de greda. Então, quando chegou os assentamentos, tinha muita área de vossorocas, muitas. O pessoal começou a preservar, né, mas elas, vamos dizer assim, pararam de aumentar, mas elas não tiveram um processo de recuperação, e o pessoal também, como era muito gado, e o pessoal não tinha também muitos recursos para fazer cerca, essas coisas todas, era uma dificuldade que se tinha para estabilizar esse solo, e inclusive aproveitar ele do ponto de vista de ter maior resultado ambiental. Então, a gente fez, a partir de 2012, 2011, 2012, a partir de parcerias com a CGTEC, uma empresa estatal, um projeto aí para a recuperação dessas áreas, né, que aí chegou-se, né, em torno de 700 mil, quase 800 mil mudas, que foram em torno de 1.000 hectares que a gente fez de área degradada em áreas de assentamentos, né? E mais um universo de áreas que a gente plantou também fora dos assentamentos de reforma agrária também, né, que totalizou esse 1.200.000 e poucas mil mudas de árvores nativas que a gente plantou aqui na região, né? E que hoje tem, vamos dizer assim, a gente olha 10 anos depois que a gente começou o projeto, né? E a gente vê hoje áreas de mata, nós tivemos agora com um grupo holandês aí que está olhando um pouco essa experiência aí, fazendo o debate aqui na região, né, do ponto de vista naqueles dias quentes, nós no meio daquelas áreas, você vê aqueles matos hoje de 6, 7, 8 metros de altura, um clima totalmente diferente, né, então a gente vê um pouco essa satisfação desse resultado que está se colhendo hoje do que a gente fez, né, que é fazer a recuperação ambiental, fazer a compensação, né, a recuperação dessas áreas, para que evitar que elas aumentem, que se criem corredores ecológicos, que se a gente possa também ter, vamos dizer assim, sequestrar carbono, ajudar na questão da evapotranspiração, da umidade do ar, atração de chuvas, toda essa questão que é importante nessa temática. Então, acho que, vamos dizer assim, a gente não fez sozinho a cooperativa, né? A gente fez em parceria com o Instituto Padre Josima, a gente fez em parceria com a CGTE, né? Com empresas que nos ajudaram a construir isso, né? A gente sempre acredita que a cooperação ela é fundamental e ninguém faz nada sozinho, né? A cooperativa ela tem essa preocupação, ela tem essa relação com as famílias, né? Mas é uma construção coletiva, é a cooperativa, é nós com os parceiros, né, de fora que faz, né, essa diferença, essa intercooperação que transcende só a cooperação que a gente tem interna na cooperativa, né, com entidades e com empresas, né? Então, a gente sempre teve esse olhar muito aberto para a construção dessas parcerias, desses processos, para que a gente possa trazer resultados reais e ajudar a melhorar o mundo, né? A gente sempre tem essa filosofia, né? Vamos a nossa Melhorar o mundo. contribuição. Essa é um desafio e Então, tanto. esse é um trabalho assim, muito, muito Que bom. bonito. A gente tem, eu sinto muito orgulho disso, né? A gente participou desde o processo de gestão, da ideia, do primeiro projeto piloto que a gente fez em parceria, né? E que veio crescendo, né? E depois a gente conversou também com outras empresas de energia, né? Também ampliamos e estamos construindo outros desenhos agora, pensando para o futuro, porque a gente tem ainda bastante áreas para recuperar. Então, esse é uma ação constante que a gente está sempre focado na cooperativa, né? Com certeza, porque isso é um desafio muito grande e um trabalho maravilhoso nesse sentido, inclusive para quem anda na região lá, esse é mais um testemunho que eu dou, a gente já percebe a mudança na paisagem, né? A mudança na paisagem, que é a presença
da implantação destas árvores. Mas eu quero recuperar aquilo que eu disse da questão anterior, que é da parceria do ponto de vista da pesquisa da Embrapa. Vocês sentem, do ponto de vista da cooperativa, da região, essa parceria de fato existe ou, digamos assim, conseguiram instituir algumas melhorias na produção agropecuária da região a partir do assentamento e parceria com elas, com essas empresas? Alceu, assim, a gente teve momentos, vamos dizer assim, a Embrapa é uma empresa pública, a hora ela vai mais, vai menos, depende muito das decisões, muitas vezes, de Brasília do que local, embora aqui localmente a gente sempre mantém uma relação muito próxima e de muita parceria, né? Mas muitos avanços a gente teve nesse processo de intercooperação com a Embrapa Clima Temperado, né, de Pelotas, que tem um foco tem um departamento muito forte do lado da agricultura familiar. E também no último período a gente tem conversado muito com a Embrapa Pecuária Sul de Bagé, porque é uma área que a gente tem. A pecuária é uma atividade importante aqui, né, e a gente vem construindo desenhos e processos de cooperação aí também para potencializar. Nós temos uma expectativa muito grande mais em relação ao futuro, né? Porque também, ao longo desse tempo, vamos dizer assim, é todo um processo de aprendizado e de transformação. Inclusive, do ponto de vista da pesquisa, também evoluiu muito a pesquisa a nível da Embrapa também, porque também houve uma reconfiguração do modelo de produção. Nós tínhamos muito campo nativo, com a expansão da soja e com o boom do resultado econômico da soja, a soja ocupou muito espaço e acaba tendo que remodelar um pouco os próprios processos de pesquisa para adequar à realidade local. Então vamos dizer assim, e para a gente também é muita coisa nova, muitas experiências que tem que fazer e construir. Então a gente tem construído alguns projetos em parceria, estamos tratando com a Embrapa a ampliação dessas parcerias, né, e a ampliação da ação mesmo de pesquisa no campo também, não só a nível de instituição, né, para que a gente possa colher resultados concretos para a comunidade e para toda a região, né, porque isso é fundamental. Temos uma grande expectativa, vamos dizer assim, a gente vem rediscutindo como ajustar os manejos dos sistemas de produção, as tecnologias dentro desse novo cenário, em que a soja ocupou mais espaço, em que o clima a gente vem passando por um processo de mudanças climáticas também muito grande, e que a gente precisa... isso se sente, não, já se percebe, né? Esses processos. Essa mudança climática. A gente precisa reolhar os modelos de produção e olhar isso para que 5, 8, 10 anos, o que a gente vai fazer. Então, esse debate está presente, né? E a Embrapa tem sido, vamos dizer assim, tanto a Embrapa Clima Temperado, tanto a Embrapa Pecuária Sul, também estão muito imbuídos de ajudar a fazer isso, né? E a gente está, claro, tem muitos desafios, recursos, tem um monte de coisa que a gente precisa para isso, mas acho que há um alinhamento, há um entendimento de que o caminho ele passa por isso, né? Porque, vamos dizer, as mudanças climáticas elas estão aí, nós não vamos dizer, cada vez a seca, a chuvarada, essas coisas vão estar mais presentes, e nós precisamos pensar sistemas de produção para a agricultura familiar aqui na região que atendam a essas demandas, né? Vamos dizer assim, a essas realidades que estão batendo a nossa porta. Então, vamos dizer assim, a gente tem bastante desafios para frente, né? Eu acho que isso é um desafio não só aqui na região, mas é um desafio para toda a cultura, né? É um desafio da agricultura familiar todo, mas nós, todo, assim, né? A gente tem feito esse diálogo e a gente acredita que a gente vai conseguir, né, muito êxito no próximo período em parcerias com a Embrapa. A gente tem o Instituto aqui, a gente tem conversado também com alguma coisa com a Emater também. Então, a cooperativa sempre tem trabalhado nesse leque de parcerias com universidades também, que a gente tem dialogado também. Então vamos dizer assim, com a Unipampa. Então, a gente tem construído uma rede de colaboração e de conversas para que a gente possa pensar o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade da produção da agricultura familiar, da reforma agrária aqui no Pampa, né, na região do Pampa Gaúcho, que é um desafio muito grande. Então, essa soma, essa articulação, esse engajamento conjunto, a gente tem certeza que nós vamos colher resultados, né, e que as famílias, a comunidade, a região vai acabar tendo resultados bastante positivos, né, com renda, com economia, que maravilha. e assim por diante.
Pensar pensar a agricultura familiar com sustentabilidade, pensar a agricultura familiar em um bioma muito particular no sul do Brasil. Para nós irmos encerrando, quais são os ainda desafios do ponto de vista agora, os desafios 2024, planejamento 2024 da Coptil, Emerson? Vocês têm algum projeto assim? É isso que nós vamos fazer daqui para frente? Então, nós temos assim, nós temos definido como centralidade a integração à agricultura pecuária, né? A gente potencializar essa integração, essa sinergia como primeiro foco, né? E a questão da garantia da renda das famílias, né? Com uma estratégia de segurança nutricional do rebanho, viabilização, tornar a parte agrícola mais viável, né? Então, o nosso foco está muito voltado, tanto do ponto de vista da equipe de campo, tanto das parcerias que a gente tem, na área do campo, na área da produção né, dos nossos cooperados, a gente focar muito isso, né? A gente melhorar a eficiência, diminuir risco, né? A questão silagem, armazenamento, segurança, tudo isso. Então, no campo, essa questão do rebanho, da produção, ela é um desafio que a gente tem considerado como central, né? Nós vivemos a seca de 2023, aí 2022 e 2023, aí muita dificuldade, né? Então, a gente já estamos prevendo essa questão de uma nova seca lá, que já estão comentando a possibilidade de secas, então isso está na pauta central do debate, né, para nós sofrer menos nessa próxima seca. Então, isso é um debate central. Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da cooperativa, do ponto de vista da produção de leite, da comercialização de grãos, é a parte da gente avançar nos processos de processamento, né, de agregação de valor nas atividades econômicas. Então, isso é fundamental, isso está na agregação pauta de valor da cooperativa, né, com uma ação, isso está no conselho, está no debate, né, para que a gente possa avançar, né. E a outra linha que a gente tem debatido muito é a questão das perenes, né, de a gente ter atividade, incorporar mais uma atividade econômica, né, que é a questão da incorporação do potencial da oliveira, da uva, que são plantas perenes que têm um grande potencial nesse paralelo, para que a gente incorporar isso como mais uma alternativa de renda das famílias. Então, isso do ponto de vista geral tem sido um dos focos e da própria da onde que a gente vem estabelecendo parcerias para que a gente possa viabilizar isso. Então, a gente tem focado muito nesses 3 principais eixos, né? E junto, vamos dizer assim, com a questão do fomento, né, com a parceria com agentes financeiros e assim por diante, para que possa, de fato, a gente poder alavancar essas atividades e criar uma mudança no próximo período aí, né, nos próximos anos a gente está preparado para esse cenário que se coloca para frente. Emerson Capelesso, muito, muito obrigado pela sua participação nesse Coopcast que nós sempre estamos fazendo a nossa discussão com relação ao cooperativismo, às experiências cooperativas do Brasil, da América Latina. E essa eu quero dizer pessoalmente, eu sou testemunha de várias vezes ter acompanhado algumas ações dessa cooperativa e que se constituiu em uma região que foi realmente transformada, inclusive se para aqueles que como eu têm algumas ações e têm muita interação com a pesquisa na área das ciências sociais, observar os gráficos de produção daquela região é assim incontestável, né? À medida em que a produção agropecuária, a própria pecuária que existia era de baixa produtividade, né? E hoje os números que se apresentam a partir da década de 90 são assim incontestáveis. Portanto, é o que fez, digamos assim, a realização desse conjunto de pessoas
que foram assentadas e construíram uma comunidade nova, né? Uma região pujante hoje do ponto de vista agropecuário. E ali nós estamos hoje, conversamos hoje nesse Coopcast com um dos protagonistas, né? Que faz parte desse processo. Muito obrigado, Emerson, e espero nós voltarmos a conversar quando tivermos mais desafios pela frente. Obrigado ao seu, uma oportunidade de estar conversando, né? A gente tem aprendido muito com as experiências de outras cooperativas, aquilo que eu falei anteriormente, né? Acho que é importante esse compartilhamento, né? A gente acredita muito nesse aspecto da gente intercambiar conhecimento, né? Então, a gente agradece muito essa oportunidade, né? Estamos aqui à disposição, né? Esse processo, só corrigindo, ele é construído por muitas mãos e por muito suor de todo o povo, né? A gente tem um papel, a gente ajuda um pouquinho nessa caminhada, né? Mas tem a responsabilidade agora, a gente está à frente disso, mas ele é construído, eu sempre deixo muito claro que ele é construído por muita luta e por muito esforço, por muitas mãos, né? Por muita solidariedade, não só de pessoas de dentro, mas pessoas de fora também. Então, ela é um desenvolvimento, é uma construção coletiva, é uma construção da sociedade como um todo aí, que traz esses avanços aí e que acaba beneficiando toda a sociedade. Obrigadão, Marcelo. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço a todos, até a próxima.